90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. E tamo ao vivo? Tamo ao vivo? Ué, rapaz, caramba, me engasguei na hora que ia começar aqui, ó. Fala, galerinha, estamos ao vivo para mais uma aula de física. Pessoal aí presente, cara, tô tomando uma aguinha aqui, me engasguei. Hum. Mas tá geral aí, ó, presente. Ana Clara, Adriane, Biel, Magazineal, Harper, Maria Eduarda, Maxwell, Fábio Chaves, Vinícius Anjos, Ivonete, Vitor Allen, Erivaldo, Bruno Vicente, Maria Rangel, que mandou para mim boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma revisão, né? Vamos dar uma revisão, vamos dar uma revisada aí nos assuntos que a gente falou nos últimos 2 meses, não é isso? Então, os últimos 8 capítulos, né, que foi basicamente a parte de ondulatória, a parte de hidrostática, os teoremas da hidrostática e a parte de calorimetria. Então, assuntos muito importantes. Eu foquei um pouco mais em ondulatória e calorimetria, porque são 2 assuntos que fazem parte ali do top 5 do Enem. Tá? Então vamos praticar, né? Vamos fazer exercícios. Mandem dúvidas, tá? Olha lá. Fábio Chaves está aí, saudações vascaína. Osmar, grande Osmar, sempre presente. Jamile, Brena, Milena, T-Rex vegano. Excelente nome, inclusive. Bom, vamos começar? Vamos começar com a nossa primeira questão. Peraí, deixa eu colocar aqui na primeira questão. E tá. Aí, pronto. Primeira questão, pessoal. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Questão 1 que caiu no Enem de 2011, tá? E aí, ele diz o seguinte, ó. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então, primeiro eu queria saber de vocês aí, manda no chat para mim, que fenômeno é esse que tem aí na figura, hein? Olha lá, eu tenho uma lâmpada, né, que ela está iluminando, aí a luz passa por um buraco, beleza? Aí você vai fechando o buraco, vai passando menos luz, beleza? E aí você imagina o quê? Que quanto menor for esse buraquinho, menos luz vai passar. Só que quando você chega próximo da situação saiu? Vê agora. Cara, eu não posso deixar meu celular do lado do computador. Depois a gente vai ter que ver isso, Raça. Eu deixo o celular do lado do meu computador, ele passa o áudio pro celular, sei lá. Aí eu não consigo ver o.
Se o seu plano é conquistar sua liberdade e independência, tá na mão. Conquiste seu carro novo com parcelas a partir de R$ 317,25 em até 100 meses sem juros. Porque planejar é bom, mas realizar é ainda melhor. Simule agora. Certo? Aqui, ó, como o buraco era maior, eu tinha uma região iluminada maior, mas a luz estava só nessa direção. Quando você diminui muito o buraco a ponto de ele ficar muito pequenininho, a luz começa a se propagar para uma direção maior, ó. Parece que ela se espalha, parece que ela começa a contornar esse buraco. E aí, obviamente, isso daí é um fenômeno estranho, né? Porque está acontecendo alguma coisa que você não esperava. A gente não esperava que isso acontecesse. A gente esperava o quê? Quanto menor o buraquinho, menos luz. Mas, se esse buraquinho, né? Se essa fenda, tá? Se essa fenda, ela for próxima ali, ó, o tamanho dela for próxima ao comprimento de onda da luz, nesse caso aí é a luz, né, que está passando pela fenda, da onda, né, da onda que está passando pela fenda. Se essa fenda tiver um tamanho próximo ao comprimento de onda da onda que está passando pela fenda, que no caso aí é a luz, mas podia ser o som, né? Fenda ou obstáculo, tá? Vou escrever aqui, ó. Fenda ou obstáculo. Quando o obstáculo ou a fenda, olha lá, possui um tamanho próximo ao comprimento de onda, ocorre um fenômeno que a gente chama de difração. Isso aqui, ó, é o fenômeno da difração. O que é a difração? É a capacidade da onda de contornar obstáculos ou fendas. E essa figura aqui é a figura característica, que é quando a onda antes, né, antes de acontecer, ela estava se propagando só numa direção, que é esse caso aqui, ó. Ela estava indo só reto. Tá vendo? Aí, quando você tem a fenda próxima ao lambda, ou seja, quando você começa a ver uma difração mais acentuada, você começa a ver que a direção de propagação dessa onda, né, não passa a ser, não é só para frente agora. Ela começa a se propagar para várias direções, como se ela estivesse contornando essa fenda. Esse é o fenômeno da difração, tá? Isso vai acontecer para quaisquer ondas. Então, o que é difração? Capacidade de contornar um obstáculo. Beleza? E aí ele pergunta aqui, ó, nessa questão, qual opção aqui tá citando um fato que ocorre também a difração. Eu quero falar de cada uma porque cada uma é importante para você poder relembrar os fenômenos. Ó. Por exemplo, vamos começar com a letra E. Na letra E ele fala assim: ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. Isso aqui não é difração. Isso aqui é o que a gente chama de efeito Doppler. Né? O que é o efeito Doppler? O efeito Doppler é quando você tem dois sistemas oscilatórios com a mesma frequência, né? Perdão, efeito Doppler não, cara. Efeito Doppler é o da ambulância, perdão, é o da letra D. Eu estou falando da letra E e tô olhando para a letra D. Olha só, aproveitando então, já que a gente está falando do efeito Doppler. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo que quando se afasta. Isso aqui é o efeito Doppler.
tá? Eu estou falando da letra E, mas eu tô pensando na letra D. O efeito Doppler, gente, é quando você tem uma fonte que se move na direção do receptor. E aí a frequência ela fica diferente. Né? Isso é o efeito Doppler. Por exemplo, quando uma ambulância se aproxima de você, você recebe uma frequência maior. Na aproximação, a gente recebe uma frequência maior do que a frequência emitida. Por isso que o som fica mais agudo. E quando a ambulância passa por você, ele fica mais grave. A frequência diminui. Frequência menor, o som é mais grave. Frequência maior, o som é mais agudo. Então, isso é o fenômeno do efeito Doppler. A frequência percebida é diferente da frequência emitida quando há um movimento entre a fonte e o receptor. Tá? É o que acontece no carro de Fórmula 1, né? Quando ele se aproxima, você recebe uma frequência maior, então o som fica mais agudo. E quando ele passa por você, o som fica mais grave. Né? Então ele faz. É o efeito Doppler. Tá? A letra E é a ressonância. O que é a ressonância? Essa sim, quando você tem dois sistemas oscilatórios de mesma frequência, um consegue fornecer energia para o outro. Lembra da ressonância, por exemplo, como o fenômeno que explica o motivo de você conseguir sintonizar uma rádio. Você coloca a frequência da tua antena, né, a mesma frequência da antena da rádio. E aí você tem as duas antenas na mesma frequência, oscilando na mesma frequência. Elas entram em ressonância, você tem transferência de energia. Outro exemplo, simples exemplo de você empurrando um balanço. Você vai fazer uma força ali, ó, sempre na mesma frequência do balanço, respeitando a ida e volta do balanço. A ida e volta. E aí você está aplicando uma força na mesma frequência que o balanço. É o que acontece aí, né, com a cantora de ópera. Por quê? Quando ela está cantando, o ar está vibrando na mesma frequência que a taça de cristal. Todos os corpos possuem uma frequência natural de vibração. Então, se eu der uma pancada numa taça de cristal, ela vai vibrar numa certa frequência natural dela, que depende do formato, depende do corpo, depende de tudo dela. Mas ela vibra numa certa frequência. Então, se a cantora emitir uma nota musical na mesma frequência que a taça de cristal vibra, o ar vai ficar batendo na taça e a taça vai ficar vibrando na mesma frequência, tipo você empurrando um balanço. Né? Como se o ar fosse a pessoa empurrando e o balanço como se fosse a taça de cristal. O que vai acontecer? Ele vai ficar fornecendo energia para a taça de cristal, a amplitude dessa vibração, né, vai aumentar a ponto da taça quebrar. Isso é ressonância. Olha a letra C. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. O que explica isso aqui é a refração. A refração explica que a velocidade da onda, a velocidade com que a onda se propaga, depende do meio. Então o som se propaga com uma velocidade no ar menor do que a velocidade do som no trilho. O som é mais rápido nos sólidos. Né? Depois, nos líquidos. E por último, no ar. Então o som é mais lento no ar. Aí ele é mais rápido nos líquidos, depois mais rápido ainda nos sólidos. Então por isso que no trilho de trem, por exemplo, o som chega mais rápido do que pelo ar. Quem explica isso? A refração. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve o seu próprio grito. Pô, isso aqui é o eco, né? O eco não é um fenômeno, tá? O eco é o nome que a gente dá para esse som, né? Quando você consegue ouvir a sua voz de volta, né? Quando você emite o som e ele reflete num obstáculo. E esse tempo de ida e volta supera aí, em média, o 0,1 segundo.
que aí você consegue escutar a sua voz, né? E depois escutar o reflexo do som. Isso é o eco. Então tem que ser um obstáculo distante o suficiente para o som demorar pelo menos 0,1 segundo para ir e voltar. Mas o eco é um resultado de qual fenômeno? Reflexão. Tá? Então essa questão é muito boa para revisão, porque com essa questão a gente revisa quase que todos os fenômenos. E a letra E? Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. Esse sim é a difração. Porque pensa só, como que o som consegue chegar lá no ouvido do cara, do fofoqueiro? O fofoqueiro está do outro lado do muro. Como é que ele consegue escutar o som? Porque tem um obstáculo no meio, né? Uma parede ali, um muro, né? Por exemplo, você não consegue ver o teu colega, mas você consegue ouvir. Porque a luz, como ela tem um comprimento de onda pequenininho, o muro é muito maior do que esse lambda. Então a luz não consegue contornar o muro, não difrata. Mas o comprimento de onda do som é do tamanho do muro, maior do que o muro, tem comprimentos menores, mas tem comprimentos de onda do tamanho do muro. Então o som consegue contornar o muro. O obstáculo, o muro, tem um tamanho próximo ao lambda. Então o som consegue difratar, consegue contornar o muro, por isso que ele chega no ouvido do fofoqueiro. Por isso que o gabarito é letra A. Show de bola? Cara, já tira então um print dessa primeira questão aí. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ficar abrindo e fechando aqui o meu. Essa é a boa do fofoqueiro. Isso aí, lembra? Fofoqueiro é difração, como o Osmar falou, tá? Beleza, eu vou ter que ficar abrindo aqui e fechando para poder olhar e não atrapalhar o nosso som. Vamos para a questão 2. Ó. Olha a questão 2 aí. Para afinar um violão, o músico necessita de uma nota para referência, por exemplo, a nota Lá em um piano. Dessa forma, ele ajusta as cordas do violão até que ambos os instrumentos toquem a mesma nota. Mesmo ouvindo a mesma nota, é possível diferenciar o som emitido pelo piano e pelo violão. Essa diferenciação é possível pelo quê? Bom, vamos lá, olha só. O que diferencia as notas? As notas musicais. Gente, as notas musicais, elas são diferenciadas pela frequência. Tá? Então, o Lá tem uma frequência, o Dó tem uma frequência, enfim. Beleza? Só que ele está falando aí, ó. Se você tocar num piano e num violão a mesma frequência, o Lá, 440 Hz, é o Lá. Então você tocou o Lá num instrumento e no outro. É a mesma frequência, a mesma nota. Ainda assim você consegue diferenciar. Como? O que diferencia os instrumentos? Está aqui, ó. O que diferencia os instrumentos é o timbre. O timbre do som produzido por cada instrumento é diferente. Tá? O que é o timbre? O timbre é uma espécie de formato da onda. Então, apesar de ser a mesma frequência, lembra que a frequência é o número de ondas, né? O número de ondas por segundo. Então, 440 Hz significa que são 440 ondas por segundo. Então, frequência é isso, é o número de ondas por segundo. O timbre é o formato dessas ondas. Tipo isso, tá? Então, por exemplo, sei lá, eu vou inventar aqui, tá bom? Mas imagine que a onda emitida por um instrumento é assim, ó, e a emitida pelo outro instrumento é assim, ó. Veja que você pode ter o mesmo número de ondas por segundo, a mesma frequência, só que o formato sendo diferente, o seu ouvido consegue perceber isso. A sua audição é capaz de perceber
Isso daí. Show? Então a gente fala que é o timbre, é o responsável por diferenciar os instrumentos. As notas musicais é a frequência. O volume. O volume, gente, não é a altura. O volume é a intensidade do som. Ou volume está associado à amplitude, tá? Amplitude. Então, assim, por exemplo, ó, um som que tivesse um volume maior, ele teria uma amplitude maior. O que seria uma amplitude maior? Isso aqui, ó. Certo? Amplitude é esse tamanho aqui, ó. Do zero, ó, do zero até a crista. Ou do zero até o vale, né? Isso é amplitude. Então veja que aqui, ó lá, pô, essa amplitude aqui é maior. Então quando você tem um som que tem uma amplitude maior, é o volume que é maior, tá? E as notas musicais, ó, outra coisa, para acabar aqui, para a gente partir para a próxima. As notas musicais são diferenciadas pela frequência, e a frequência do som também pode ser chamada de altura. Certo? Então, por exemplo, um som alto não tem nada a ver com volume. Um som alto significa que ele tem alta frequência, ou seja, ele é agudo. E um som baixo é um som grave. Tá bom? Então tá aí uma revisada rápida em acústica, que é assunto que é importante. Tira o print da número 2 aí. Que é isso, a ideia aqui não é um número de questões, né? É em cada questão a gente conseguir ir revisando esses tópicos importantes, tá? Então vai lá, faz essa, tira o print dessa 2. Vamos embora, vamos para 3. Opa, questão 3, ó, a galera já tá ligada nessa, hein? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no YouTube aqui. Olha lá. Fala para mim. Qual é dessa questão aí? Gustavão falou que achou muito fácil. E essa 3 aí? Já sabe do que é? O Vonete printou. Manda aí, manda aí. Manda aí no. Esse assunto tá de boa, o Osmar falou. Então, fenômenos ondulatórios, cara, é só conceito e é importante pra caramba, isso cai muito. Olha essa questão aí. Nas rodovias, é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é a polarização, né? Cara, para eu explicar a polarização aqui, eu costumo usar um exemplo como se fosse uma corda. Imagine que você tem uma fresta aqui, ó. Assim, você tem aqui uma tábua, tá? De madeira. Estou meio que colocando aqui em 3D. E aqui uma fresta na vertical. Aí tem uma corda que eu estou gerando ondas aqui, ó, nessa corda. Calma aí. Eu estou gerando ondas assim, ó, deitada. Eu estou gerando ondas assim na vertical. Certo? Eu estou gerando ondas. Ó, olha para a câmera. Estou gerando ondas assim, assim. Tudo quanto é direção. E essa corda está passando por aqui, ó. Por dentro dessa fresta aqui.
está presa ali numa parede ali. E aí eu começo a gerar ondas assim, entende? Ó, tá aqui o meu R3, ó. Então eu estou gerando ondas, né, nesse plano aqui e nesse plano aqui também. Em X, em Y, em Z, né? Quer dizer, ela tá indo em direção a X, mas você está gerando nesse plano aqui, nessa direção Y, na direção Z. Na vertical e na horizontal, vulgo vertical e horizontal. Só que essa fresta, ela está na vertical, pô. Então o que vai acontecer quando chegarem essas ondas horizontais aqui? As ondas horizontais não vão conseguir passar. Só as verticais que vão passar. Do outro lado aqui eu só vou ver a onda assim, ó. Vertical. As horizontais não vão passar. Então esse cara aqui é o que a gente chama de polarizador. Tipo isso. Certo? Um polarizador, ele seleciona qual é o eixo de vibração da onda. Então, se eu botar um polarizador vertical, só vai passar as ondas que vibram na vertical. Se eu colocar um polarizador horizontal, só vai passar as ondas que vibram na horizontal. Se eu colocar um polarizador vertical e um outro horizontal, depois dos dois não vai passar nada, né? Porque o primeiro só vai deixar passar as verticais. Só que aí só vai passar vertical. Quando chegar no segundo, que é horizontal, não vai passar nada. Certo? Ou seja, quando você coloca dois polarizadores perpendiculares, você filtra tudo. Cara, tem um destaque que eu fiz lá no meu Instagram. Depois você acessa lá, cara. Se você ainda não me segue, inclusive, né? Acessa lá, olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, fazer minha mídia aqui, minha propaganda. A gente bate um papo lá, você manda dúvidas, enfim. Prof. Arthur Neto, arroba Prof. Arthur Neto. Aí não tem lá o perfil, não tem aqueles destaques, aquelas bolinhas que ficam lá? O pessoal bota as fotos quando foi, né, para Cabo Frio. Aí o cara bota lá, quando foi para Porto de Galinhas, quando foi para Nova York. Não tem? Então, no meu destaque lá, eu tenho aqui, ó. Vê se a galera consegue ver, ó. Polarização. Cara, e aqui na polarização, aqui eu mostro que a tela do multimídia do carro, ela é polarizada. E o óculos, igual dessa questão aí, ó, também tem lente polarizada. Se você botar o óculos na direção certa, lá, o óculos ele é polarizado na vertical e a luz, o óculos é polarizado na vertical e a luz da tela do multimídia do carro também sai na vertical. Então tá passando. Mas se eu pegar o óculos e deitar ele, ó, olha lá, não passa mais. Porque agora eu peguei esse polarizador, deitei ele, então botei ele na horizontal, só que a luz que sai da tela é na vertical. Ó. Aí o polarizador não deixa passar a luz, olha lá. Depois tu entra lá pra tu dar essa moral. Aí tu curte lá, né? Dá tua moral lá. Que é justamente uma aplicação aí, ó, um experimento prático, né? Da polarização. E aí, essa questão aqui, depois tu explica isso, acabou, né? Porque ele fala aqui, ó, que a luz, que a luz que é refletida na água, que é o que atrapalha, ela adquire polarização horizontal. E essa luz é uma luz que atrapalha, né? Que reflete na água empoçada e te atrapalha. Então tu não quer receber essa luz. Aí ele falou que uma maneira aqui de solucionar isso é o cara usar um óculos que tem lente constituída de filtros polarizadores. Ou seja, ele quer então impedir que essa luz que reflete na poça d'água te atrapalhe. Como é que eu vou travar uma luz que tem polarização horizontal?
com óculos que seja polarizado na vertical, porque na vertical ele só deixa passar a luz vertical. A luz que vier horizontal não vai passar. Né? Então, qual óculos que o cara tem que usar para poder solucionar esse problema aí? Tá aqui, a letra A. Ó. Olha lá, com filtros na vertical. Certo? Aqui, curiosidade. Esse óculos aqui é o do filme 3D, ó, do cinema. Sabe aquele óculosinho do cinema? Ele é um óculos onde uma lente é polarizada na vertical e a outra é na horizontal. E aí, obviamente, o filme ele é feito de uma maneira que uma parte da luz só passa por um olho, uma parte da luz só passa pelo outro. E aí isso provoca, isso causa no seu cérebro uma ilusão de ótica. Parece que a imagem tem profundidade, né? Os caras descobriram isso. Que você, botando esse filme, né, um em cima do outro, e aí certa luz é filtrada por um olho, mas pelo outro não, e vice-versa. Isso provoca essa sensação de profundidade, essa ilusão de ótica. E daí surgiu o filme 3D. Show? Mas também é baseado no fenômeno da polarização. Então, aproveita e já tira a print aí, ó, dessa questão 3. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui no YouTube. Olha lá, geral falou, maravilha. A Milena falou, muito legal, da hora demais. Show de bola. Isso ocorre da mesma forma se fosse na TV e um vidro polarizado na vertical, Prof. Tutu. Lili, então, qualquer tela que seja polarizada, geralmente as telas de multimídia, tela de iPad, são telas que emitem luz sempre numa mesma direção. Qualquer tela que tem uma luz polarizada, se você pegar um polarizador, uma lente, por exemplo, polarizada, e procurar ali, você consegue travar essa luz. Tá? Aconteceria assim, de qualquer jeito. Beleza? Então vamos embora, vamos para a questão 4. Cara, questão 4. Questão 4 é calorimetria. Olha lá. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões. Em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Ou seja, o concreto ele esquenta mais facilmente. Então, se você tem uma região que tem água ou uma região que tem concreto, essas duas regiões recebendo a mesma quantidade de calor, o concreto esquenta muito mais. Então você acaba tendo um aumento de temperatura naquela região com mais facilidade, né? Um aumento de temperatura maior quando é o concreto ao invés da água. É isso que ele está dizendo. Olha lá, assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, concretada e alagada. Então, eu vou pegar um mesmo volume de concreto e de água, volume porque é espaço ocupado, né? Então, eu vou pegar o mesmo espaço ocupado, só que um espaço ocupado pelo concreto e o outro espaço ocupado pela água. Vou dar a mesma radiação, ou seja, vou dar a mesma quantidade de calor. O Sol está mandando mesma radiação, mesma quantidade de calor. Só que um vai variar a temperatura diferente do outro. Certo? E ele quer isso. Olha lá. Ele quer a razão entre as variações de temperatura na área concretada e na alagada. Ou seja, ele quer isso aqui, ó. O ΔT, variação de temperatura do concreto, sobre ΔT da água. É isso que ele quer descobrir. ΔT é variação de temperatura. E quando ele fala razão, razão é o quê? É um pelo outro, um dividido pelo outro. Tá? Eu vou pegar o mesmo volume. Aí ele dá o que aqui para mim?
Ele dá a densidade da água, que ele falou que tem 1.000 quilogramas por metro cúbico, e a densidade do concreto, que ele disse que tem 2.500 quilogramas por metro cúbico. Entende que aqui ele está dando a massa que você tem para cada metro cúbico. E aí ele falou para mim que ele vai pegar o mesmo volume. Ele diz qual é esse volume? Não. Ele só diz que é o mesmo volume. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou imaginar, por exemplo, eu vou fazer o cálculo para 1 metro cúbico. Não tem problema. Eu escolho esse volume. Só tem que ser mesmo volume. Então, por exemplo, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Para 1 metro cúbico, a massa de água é 1.000 quilos. Porque ele falou ali na densidade da água, que a densidade da água é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, cada metro cúbico tem 1.000 quilos. Ó, isso para 1 metro cúbico. E a massa de concreto? A massa de concreto vai ser 2.500 quilos, porque é a densidade do concreto. São 2.500 quilogramas por metro cúbico. Tá? Bom, vamos lá. A água vai receber calor e vai variar a temperatura dela. O concreto vai receber calor e vai variar a temperatura dele. Né? E eu quero justamente calcular a razão dessas variações de temperatura. Só que a parada é que o calor é o mesmo, né? Porque os dois estão recebendo a mesma radiação do Sol. E aí, como é que eu calculo essa quantidade de calor que provoca a variação de temperatura num corpo? A gente falou disso de calorimetria, né? Que tinha duas maneiras de calcular o calor, lembra? Você pode calcular o calor quando ele provoca variação de temperatura, aí é o quimacete, se estiver provocando variação de temperatura. A quantidade de calor que provoca a variação de temperatura é essa. Ou quando muda o estado físico, se a água estivesse evaporando, ou o concreto, né, estivesse derretendo, sei lá, aí você teria o quimolesa, que é quando muda o estado físico. Certo? Mas eu não vou usar esse, porque eu não vou mudar o estado físico, só vai provocar variação de temperatura. Então vamos usar isso aqui, ó, tanto para a água quanto para o concreto. Para a água, ela vai receber uma quantidade de calor, a massa da água é 1.000, e o calor específico da água ele deu também, é 4,2, que é esse Czinho aqui, o calor específico, né? Depende da substância. E o ΔT da água, eu não sei. O concreto vai receber a mesma quantidade de calor para o mesmo volume, já que é o mesmo volume, né? Para o mesmo volume, o concreto tem mais massa. Então, estou supondo ali que é 1 metro cúbico, né? O volume. O calor específico do concreto é 0,8, ele deu isso na tabela. E aqui eu vou ter a variação de temperatura do concreto. Olha lá, a tabela ali, ó, o calor específico aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai falar, professor, mas aqui é em joule por grama grau Celsius. Cara, não tem problema, eu não vou dividir. Então, imagine que aqui é 1.000 quilos, eu tenho que multiplicar por 10 a 3 para passar para grama. Aqui eu também teria que multiplicar por 10 a 3 para passar para grama. Mas na hora que eu for dividir, eu vou cortar. Então eu não preciso passar para grama, não. Eu posso deixar em quilo mesmo, porque ele quer a razão, né? Então vai ficar um 10 a 3 em cima, um 10 a 3 embaixo. Eu não vou precisar mudar. Eu vou fazer só o seguinte, ó. O calor não é o mesmo? Os dois não vão receber a mesma quantidade de calor? Então o calor da água é isso, mas o calor do concreto que é igual é isso. Então esse cara é igual a esse, eu vou igualar eles. Ó. Né? Eu vou botar aqui o calor que o concreto recebeu, que é 2.500 vezes 0,8 vezes ΔT do concreto. Esse é o calor que o concreto recebeu, ó, é igual ao calor que a água recebeu. E o calor que a água recebeu vai ser calculado como?
1000 vezes 4,2 vezes o ΔT da água. Pronto. Como ele quer o ΔT do concreto sobre o ΔT da água, eu vou pegar o ΔT da água que está multiplicando, vou passar para cá dividindo, e vou pegar esse cara e vou passar para lá dividindo. Então vai ficar assim, ó. ΔT do concreto sobre ΔT da água vai ser igual a... Do lado de lá eu tenho 1000 vezes 4,2 e embaixo eu vou ter 2.500 vezes 0,1. Aí eu vou cortar dois zeros, com dois zeros, tá? Essa uma casa decimal e essa uma casa decimal eu tiro também, como os dois têm uma casa decimal, eu já igualei as casas decimais, eu tiro a vírgula, certo? Esse 25 e esse 10 eu posso simplificar por 5, aqui dá 2, aqui dá 5. E aí eu vou ficar com 2 vezes 42 vai dar 84, dividido por 5 vezes 8, 40. Cara, isso aí, ó, 84 dividido por 40, cara, 80 dividido por 40 dá 2. 4 dividido por 40 dá 0,1. Então isso aqui dá 2,1. É o valor da razão. Vamos ver? Passei demais. Aqui, ó. 2,1. Gabarito é letra B de bola. Tá aqui. Show? Olha lá. Vamos printar aí? Deixa eu botar aqui, ó. Gabarito B de bola. Printa aí. Questão de calorimetria, questão do Enem, questão maneira, hein? Questão importante. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui no YouTube. B de bolo, Ivonete. Maria da Conceição também falou B de bolo. O velho Maromba falou, hoje o pessoal tá bem disperso. Foco na aula, galera. Boa, velho Maromba. Maravilha, tá? Aí, ó, deu um esporrinho na galera aí de levinho. De levinho, é isso aí. Gostei, velho Maromba. É isso. Vamos que vamos, galera. Alain Almeida, vamos que vamos, Major. É isso aí, Alain. Tá descobrindo minha dupla personalidade, né, o Alain? Pô, vê lá, nos planos isso não, cara. Isso é quase que você, pô, divulgar aí a identidade secreta do Clark Kent, cara, ou do Peter Parker. Beleza. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu acho que deu para a gente revisar algumas coisas aí, principalmente ondulatória e calorimetria, que foi o que eu privilegiei mesmo, porque desses assuntos aí, dos últimos assuntos que a gente falou, ondulatória e calorimetria, cara, são dois tópicos muito importantes, são dois tópicos que aparecem demais, né, no Enem, tá? Então, foi bom para a gente poder relembrar. Além disso, obviamente, fica o material aí para você fazer as questões, para você resolver, e é sempre muito importante que você refaça essas questões, tá? Tem o gabarito, não conseguiu, não entendeu, enfim, teve alguma dificuldade? Cara, manda mensagem para mim, cara, tá? Manda mensagem que eu tenho o maior prazer em te ajudar. Tem muita gente que não manda, fica com vergonha, não, vou atrapalhar. Cara, pode mandar, às vezes eu não respondo na hora, né? Pode ser que eu esteja dando aula, pode ser que eu esteja ocupado, então pode ser que eu não responda na hora. Mas eu sempre respondo todo mundo, tá? Às vezes demora, mas eu sempre respondo todo mundo com o maior prazer. Então fica à vontade. Tenta fazer os exercícios e manda as dúvidas para mim. Tá legal? Show de bola, raça! Maravilha, então, galerinha. Forte abraço. Cara, mais uma vez, obrigado aí pela participação de vocês aí. Mais uma vez, foi um prazer, um beijo grande e até o próximo episódio. Valeu, rapaziada! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem.
Assine em proenem.com.br.